O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Conectado com Lu Olivério, aqui das dependências do estúdio da Nova TV Alto Tietê. E eu queria dar um recadinho para vocês antes de apresentar a pessoa que veio aqui falar um pouquinho sobre musicalização infantil. A Nova TV Alto Tietê, ela está aberta para você que quer contratar e ter o espaço no podcast. É só entrar em contato, que eles têm uns horários disponíveis ainda, mas corre porque, olha, a procura está grande e os espaços estão se esgotando. E se você também quer ser um patrocinador do nosso espaço, tá? Do podcast Conectado com o Olivério, para sua marca aparecer aqui conosco, também pode contactar e nós vamos colocar sua marca aqui para aparecer no nosso podcast. Olha, gente, eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que ela trabalha com crianças, é uma pedagoga, e eu queria apresentar ela para vocês. É a Ana Coronel. Bem-vinda, Ana, ao podcast. Uma satisfação estar aqui. Muito bom ter você aqui. A Ana é uma fofa, trabalha comigo também. Mas hoje nós viemos falar quem é a Ana, né? Sim. Nós viemos entender um pouquinho da Ana e dessa coisa da musicalização infantil. Porque todo mundo sabe que eu amo música, né? E aí eu pensei na Ana, eu falei, a Ana precisa mostrar o trabalho dela, né? E trazer um pouco para nós o que é a musicalização infantil e o que ela transforma na vida dessa criança. Mas vamos lá. Agora eu quero saber quem é a Ana. Então, eu sou a Ana, conhecida profissionalmente, né, na escola e com meus amigos. Agora, para minha família, eu sou a Domiciana Coronel. Sou mãe de 5 filhos, 2 netos lindos, que é a Laura, de 1 mês, e o Gael, de 1 ano. E minha família é bem grande, né? Já deu para perceber. 5 filhos, 2 casados, 3 solteiros, então ainda tem muitos netos. Viu, gente? Tem 3 solteiros e os filhos dela são maravilhosos. E quando eu vi ela numa foto com os filhos, eu não acreditei que eram filhos dela, não é verdade? Eu olhei e falei, não acredito, você tem tudo isso de filho? Ninguém acredita. E ninguém acredita, porque a Ana é uma menina. Não, menina, né? Também não, de tranças. Já tenho 55 anos, completei agora em abril. Mas assim, eu casei muito cedo, né? E meu mais velho tem 34 anos. Então, assim, fui mãe jovem, né? Me dediquei muito a eles. Parei de trabalhar só para ficar com eles. Então, levava no colégio, fazia lição, todo mundo junto na hora da lição. Então, era uma sala de aula na minha casa. E qual é a diferença deles, assim, Ana? Do mais velho para a menina, tem 2 anos. Da menina pro Brian, tem 1 ano. Agora, do Brian pro Dax, aí a coisa pegou, porque o Brian tinha 5 meses quando eu engravidei do Dax. Nossa! Né? O Dax completou 30 anos agora, foi dia 16. E depois, na verdade, depois do Dax, eu tive mais um bebê, que foi o Luigi, né? E depois que eu tive a Lisier, que tem 19 anos. Né? Então, a minha família é bem, assim, numerosa, né? Faz uma festa, tá todo mundo ali, não precisa nem convidar ninguém, porque já, né? Mas, só assim, os filhos já preenchem, né? Mas é uma coisa, assim, de maternidade. Eu sempre gostei de criança e você vê que eu enveredei pro caminho, né? Da educação. E é sensacional, né? Você teve filhos próximos e você teve a oportunidade de cuidar deles intensamente, né? Sim. Você parou tudo para poder cuidar deles. Sim. E como que você decidiu seguir a profissão de pedagoga? Em que momento? Então, depois que eu ainda já estava, né, com o Max, estava grávida da Emily, comecei a fazer o magistério, né? E eu pensava, falei, meu Deus do céu, não vou dar conta, né? Cuidar de criança muito jovem.
e estudar, mas eu levava eles comigo, né? E depois comecei a fazer outros cursos, parei, não fui fazer faculdade. Sim. E aí, quando nasceu a mais nova, aí que eu fui fazer faculdade, né? Então, assim, foi difícil, mas né, que não dá para fazer, não dá para ter os sonhos né, de idealizar um curso. Eu levava a Lisier na faculdade, os professores conheciam ela, faziam trabalho, a gente tinha Olha muito isso. trabalho dinâmico, ela participava e ela lembra disso, né? Porque a Lisier é meu chaveirinho, desde quando eu iniciei a minha carreira, depois que eu tive ela sempre foi comigo. E Né? tudo é o seu tempo, né, Ana? Você vê Sim. quanto tempo você demorou para, Sim, né? eu começava e parava, porque tinha os filhos, né? Eu não queria deixar. Então, você pensa muito, mas eu nunca desisti. Minha mãe sempre me incentivando. Então, a minha mãe foi uma grande pessoa na minha vida que sempre me incentivou para tudo, desde o dirigir, desde o curso, fazer faculdade. Minha mãe foi fazer faculdade e já tinha gente, né? Eu e meus irmãos, nós somos em 5. Então, ela é um exemplo, né? Ela é sua musa Guerreira. inspiradora, então. Sim, ela foi fazer faculdade, fez a geografia, que é a área Sim. que ela atuou muito tempo. E antes de se aposentar, ela falou, não, eu quero fazer pedagogia, que era o sonho dela. Que bacana. Só que ela foi fazer pedagogia e logo ela veio se aposentar. E ela foi minha inspiração. Você sabe que eu acho sensacional quando a mulher, ela sabe que nunca tem tempo para fazer o que ela quer. Então, você vê, sua mãe com 50 anos, ela foi atrás de fazer pedagogia. Foi. Então, isso é sensacional, porque a gente não pode pôr limite para a gente, né? Sim. Às vezes, a minha filha de 23 anos vira para mim e fala assim, mãe, agora eu vou fazer outra faculdade, eu tô velha, eu tenho que cuidar do meu filho, tal. Então, eu falo, gente, pelo amor de Deus, só tem, desculpa, 23 não, hoje é 25. Mas desde os 23 ela fala isso. Então, ela fala que ela não tem tempo hoje para fazer uma nova faculdade. Olha isso. E uma pessoa com 50 anos, ela vai lá, faz. Tinha mais até. Exato. Acho que tinha 60 e pouco, E eu tenho amigos, eu tenho um amigo que eu acho sensacional, esse meu amigo. Ele deve ter umas 5 faculdades, Ana. Ele já deve ter uns 60 anos, mais ou menos. Ele não para de estudar, nunca. Eu acho que a gente nunca deveria parar de se aperfeiçoar e de estudar, né? De procurar o conhecimento. Eu não digo de fazer uma faculdade. Não, conhecimento. Porque para muitas pessoas o diploma ele não é tudo, né? Não, é o não. conhecimento, né? Não, e a vivência, né? A prática de tudo. Você pôr em prática aquilo que Sim. você foi em busca. Então, assim, minha mãe foi assim uma pessoa que eu me inspirei nela para tudo. Ela sempre falou para mim, tenha liberdade financeira, né? Não fique esperando, mesmo você não sendo casada. Então, vai à luta, vai dar aula, né? E você vai ver que isso vai fazer a diferença na sua vida. Para quem não sabe, a mãe da Ana faleceu há pouco tempo. E aí eu queria te fazer uma pergunta relacionada assim. Para você ver, quantos anos teria sua mãe hoje? Tem 6 meses que ela faleceu, ela 76. Sim. 76. Então, quer dizer, ela tem uma educação antiga. Sim. Normalmente, as pessoas mais antigas são aquelas que, não, segue aqui, que aqui é melhor, tal. Não, a tua mãe era impulsionadora. Sim. Então, tudo que você acreditava, tua mãe acreditava junto com você. Sim. E isso é sensacional, que eu acho que todos nós deveríamos parar e pensar, até nós, que às vezes erramos com isso, né? Às vezes por medo desse filho não ter boas escolhas, tal, mas acreditar no sonho da criança, né? Sempre. Do adolescente, incentivar ele a ir atrás. Porque muitas vezes eu passei pelo processo, a minha mãe com medo de eu errar, e ela falava, por causa da educação mais antiga, não, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Cuidado, e tal. Então, assim, eu sei que eu criei alguns bloqueios por isso, né? Do medo de fazer, porque talvez poderia dar certo, porque era a minha mãe que estava falando que poderia dar errado, né? Sim. Desculpa, o medo de não dar certo, né? Então, era minha mãe que estava ali falando que talvez poderia não dar certo. Mas hoje, como mãe, eu entendo o papel dela, né? Exatamente. Os medos, né? E me fala uma coisa, você já me disse que a sua mãe inspirou você nessa busca da profissão. Você começou a trabalhar, então, mais tarde com crianças, ou não? Nesse colégio, eu estou 23 anos.
23 anos. 23 anos. Aí eu fiquei um tempo no estado, Sim. né? Porque minha mãe dava aula no estado. E ela falou, não, segue, vai no estado, você vai ver, vai ter experiência, bagagem e tal. E aí eu fiquei um tempo, e aí eu tive o convite, né? Para vir para particular. Aí eu deixei um período, e outro período fiquei na particular. Aí a diretora falava, não, não deixa a gente aqui, não, você tem que ficar, né? Eu dava aula para fundamental lá. E aí, na educação infantil, lá no Castelo Mágico, que era uma Sim. antiga escola, em Saint-Marie, eu fiquei, quando foi no outro ano, a ex-dona falou para mim, não, eu vou te dar outra sala. E eu falei, abracei a causa. Eu falei, não, eu quero isso para mim. E aí eu saí do estado e fiquei no colégio, que depois, mais tarde, veio a vender, né? O colégio passou para outro dono, outros mantenedores. E hoje é o Colégio Bonvenuto. E eu tô lá, vai completar 24 anos. Eu amo, eu Sensacional. respiro. Tudo eu penso na escola e na minha profissão. Eu não falo nem que é profissão, porque eu acordo de manhã, não falo, eu tenho que ir lá trabalhar. Não. Eu tenho o prazer de ter preparado aquela aula para as crianças e não vejo a hora de chegar na sala de aula para cantar, para brincar, para fazer atividade, para ver evolução, para ver eles pegarem no lápis corretamente, para ver eles escrever na lousa o seu nome. Isso é uma satisfação que É dá. missão de vida, né? Então, É uma escolha que eu acho que você fez de alma, né? sim. É uma escolha da alma. Você se sente ali contribuindo, né, com alguma coisa. Eu acho que é uma missão. Eu acho que, assim, é muito claro em você qual que é a sua missão de vida, né? Essa contribuição com as crianças. Isso é Sim. extraordinário. Desde mãe, né? Que acho que é o sonho de todas. Tem pessoas que não quero, né? Mas a maioria, sim, de ter um filho, a experiência de ter um filho. E depois disso, a profissão. Então, Sim. veio assim a calhar, né? Mãe, filho, né? Então, é isso. E as crianças. E me fala uma coisa, e quando surgiu a sua vontade de fazer a musicalização infantil? Então, a musicalização Como já que está aqui, surgiu? ó, já está aqui na veia, né? Eu respiro isso desde pequena. Minha mãe dava aula em casa, né? Voltando um pouco lá, falando um pouco da minha mãe, que tem que falar que a minha raiz não dá para pular, sim. né? Então, minha mãe, ela dava aula em casa de piano. Eu acordava escutando Beethoven, escutando Bach, escutando Mozart, e escutando métodos Kohler, e assim vai, né? E a parte teórica. E não só eu, como meus irmãos, Sim. né? E aquilo vai entrando dentro de você, né? Meu pai, ele tocava gaita, minha mãe com piano, e minha mãe estudava, né? Ela estudava no conservatório, ela fazia aula de canto, sempre fez, né? Até um pouco antes dela falecer, ela sempre gostou, ela fazia aula de canto e fazia aula de piano lá também, com as professoras. E aquilo foi incutindo na gente, né? Eu e meus irmãos. E quando chegou uma certa altura, assim, que eu já tinha, assim, era alfabetizada, tudo, minha mãe falou assim, não, agora eu vou te colocar numa escola de música, vou colocar no conservatório para não ser minha mãe dando aula para mim, que aí a gente abusa, né? Não tem aquela regra, mas por causa disso. E minha mãe me colocou no conservatório. Então, quando eu falo em conservatório, o que acontece? Passa um filme na minha cabeça. Eu subi nas escadas, porque o conservatório ficava ali perto do Conselheiro. Quem conhece o conservatório antigo sabe que ficava ali. Sim. Eu subi nas escadas, assim, e as salas ficavam fechadas com os professores, né, com aula prática, o som do piano. Então, você escutava todas aquelas músicas, né? E aí aquilo eu falava, nossa, como é lindo isso. Que prazer eu tenho, que bom que minha mãe me colocou, né, no conservatório, do que eu ficar brincando de boneca, eu ficar fazendo alguma coisa, não. Eu estava indo lá para ter aula de canto, para ter aula teórica, para ter aula de piano. E é sensacional, né? Porque você fala, aquilo ali trouxe uma certa cultura para você. Sim. E eu acho que a música é curativa, ela traz um certo equilíbrio, uma certa, né? Muito. Ela traz muita coisa, a música, né? Na vida da gente. E eu tinha uma professora de piano que, assim, antes de eu ir para o piano, não é chegava lá e tocava, não, os métodos, não.
é postura. Então, primeiro, postura, como você sentar, como você afastar a banqueta, sentar, Sim. o dedilhado, né? Tinha exercício primeiro para o dedilhado, para a mão ficar retinha. Não era mão assim, nem mão assim, era tudo retinho, tudo bonitinho. Professora de canto também muito exigente, professor teórico também. Então, aquilo, para mim, foi uma experiência muito gostosa. Para a vida, né? Né? Depois, é lógico, eu fiquei um tempo, depois tive que sair, porque aí vem outras coisas, tem o estudo, tem o trabalho, Sim. né? E meus irmãos, a mesma coisa. Aí meu irmão, caçula, ele tinha 5 anos na época, ele já tocava de ouvido. Então, era Qual uma deles festa, o que é Salomão. o Salomão. Salomão. O Salomão maravilhoso. O Salomão. Então, todo mundo levava ele para tocar. Ele já começava a ser uma pessoa assim que parecia artista, né? Onde tinha grupo, tava lá o Salomão. Ele nem encostava o pezinho lá embaixo no chão, ficava que penduradinho tocando. Né? O que ele viu? Ele viu boas coisas em casa. Minha mãe que, né, Bons incentivou. exemplos. Meu outro irmão, o Douglas, montou uma banda. Então, ele é professor de música num conservatório particular e montou uma banda de rock. Então, ele toca aqui em São Paulo, em vários bares, né? Ele vive da música, né? Muito gostoso, né? E meu outro irmão também arranha e assim vai. E meus filhos, por a gente estar envolvida com música, toca violão, a outra toca um pouquinho de teclado. É uma família musical. Né? Meu filho mais velho tinha uma banda de rock. Olha que Incentivado sensacional. pelo tio, né? Que tem a banda. Aí só, assim, parou, porque aí tem a vida de casado, aí veio a filhinha. Então, por conta disso, deu uma pausa. A banda continua aí. Mas é isso. Então, a gente sempre viveu em função de música. Isso é sensacional, né? Porque suas memórias afetivas, né, com a música, elas são muito intensas. Quando você fala do piano, por exemplo, uma vez eu fui jantar num lugar numa sexta-feira e estava tocando, uma moça tocando um piano. As memórias do piano na minha vida também são tão intensas e vivas, porque minha mãe fazia a gente fazer o conservatório. Todos fizeram, eu desisti no primeiro ano. E acho que ela não persistiu, eu, né, abandonei. Eu acho que a gente não tem maturidade de escolha. Sim. E muitas coisas tem que ser forçada a fazer. Falar assim, não, você começou, você não vai desistir. Porque hoje me faz falta, eu sinto. Mas assim, eu estava sentada jantando e de repente começou a moça a tocar. E músicas que meu pai e minha mãe tocava e meu pai cantava. E aí veio uma memória, gente, que foi uma coisa compulsiva. Assim, eu comecei a chorar, sabe? Não conseguia segurar o choro. E o Marco falava, o que foi? O que eu fiz? O que aconteceu? Eu nada, eu tô sentindo uma coisa dentro de mim que é uma coisa que eu não consigo segurar. Eu falei, é uma emoção muito forte, uma lembrança muito forte desses momentos, né? E meu pai já é falecido, tudo. Então, é incrível como a música, ela traz essas memórias. Sim. Essas memórias intensas, e é engraçado que tem um álbum que eu estou estudando com o André, que eu falo que é para guardar, né? Para eu ter, porque eu gosto de cantar, você sabe. Sim. Que ela chama A Vida Tem Trilha Sonora. Então, eu falo que a nossa vida, se você pegar a sua vida, sempre vai ter uma música que vai lembrar algum momento especial. Sim. Isso é incrível, né? Que marca, né? Então, e aí, com relação à música, eu queria algo novo para a sala de aula, né? Principalmente, teve uma época que eu fui dar aula para bebês. E aí eu falei, não, eu quero buscar. E fui buscar cursos assim, só que não era ainda aquilo que eu queria. Até que eu encontrei em Botucatu, encontrei um curso Ninho Musical, Como Aprender Através da Música, da Fabiana Godoy. Que lindo! Aí, pronto, aí eu me identifiquei, eu falei, não, é esse curso que eu quero fazer, e foi onde eu deslanchei no curso. Aí você começou a fazer o curso, começou a se interessar cada vez mais. Fiz o curso e aí eu trouxe para a prática, dentro da sala de aula. Eu aplico até hoje. Isso é sensacional, né, Ana? E aí que eu queria entender, assim, como que você aplica isso em sala? Como que funciona? Então, a música, ela é muito importante para a criança, né? Desde muito cedo. Ela ajuda muito no cognitivo, ela ajuda na fala, na linguagem oral, na comunicação, no vocabulário. Criança tímida que não falava, você começa a cantar, ela começa a imitar, né? Então, ela começa a desenvolver
a fala. Então, é importante, Desenvolve né? É uma mais parte rápido. importante. Sim, todo dia. A música é criar rotina. A criança gosta de rotina. Então, a música faz com que você crie rotina. A Sim. criança precisa de liberdade, de movimento, de expressão. E com a música você faz tudo isso, né? Então, a parte cognitiva, ela ajuda muito. Parte emocional. Ai, ela vai colocar a expressão dela para fora. O que, que ela está sentindo? Às vezes a criança está chorando lá. Você fala, fica quieta. Mas não é assim. Deixa ela expressar. Tem música para isso. Deixa ela expressar aquilo que ela está sentindo, né? Alegria, ela vai colocar para fora e ela vai começar a entender, né? O social. Sim. Ela vai estar numa brincadeira com outras crianças, interagindo, socializando, saber esperar a vez. Porque na brincadeira, andam junto ali. Brincadeira e música tá Sim. ali, de mãozinha dadas. Porque você começa a cantar, tem a música. Começa a brincar, tem a música. E às vezes a criança, ela quer atropelar, ela quer... Não, e agora é minha vez. Não, com a música você consegue... Ela sabe a hora dela. Você consegue manter tudo em ordem. E até a música para acalmar, né? Opa, Você usar a música para acalmar. sensacional. Quando a criança está muito agitada, você não precisa ficar... "Shh", não. Coloca uma música. Canta. Ela vai acalmando, ela vai acalmando. Quando você vê, ela está... Tranquila. Você sabe que nas minhas gestações, você falando, veio uma coisa na minha cabeça. Eu sempre usei muita música durante as gestações, no período de gestação. Eu usava muito, até para eu estar calma e passar essa tranquilidade, porque eu acreditava que tudo que eu sinto ia ser transferido para o bebê. Sim, Até mesmo no começo da formação, né? sim. Então, eu procurava sempre estar cantando, acariciando. E aí, olha que engraçado, tinha sempre uma música que eu cantava na gravidez, em todas. É, Quando eles nasciam e eu cantava essa música, exatamente. você percebia na criança que ela tinha aquela memória daquela música e ela acalmava. Você vê? Eu sentia essa calmaria na barriga. Então, eu diria que é essencial a gente trabalhar a música nos primeiros momentos, na primeira idade, na gestação, né? Desde a gestação, com certeza. Na gestação, você colocar a música tranquila, né? Conversar, falar, se já tem nome, conversar com o nome como se estivesse já aqui, né? Com a mamãe. Sim. E conversar mesmo. E quando ela nascer, colocar a música como você falou. Vai vir na memória dela. Sim, Né? ela vai... Aflora, É. aflora. Isso é sensacional porque acho que lembra para o resto da vida, Sim, né? sim. Uma coisa que vai marcar para o resto da vida. Sim. Às vezes eu tenho memórias que eu falo, eu não sei de quando é, mas talvez seja da primeira infância, daquela infância que a gente não lembra. Isso é sensacional. Sim, e música traz até cheiro, né? É engraçado isso, dependendo da música. Você vai lembrar de certas situações que você sente o cheiro daquilo que você vivenciou. Então, é muito gostoso. Isso é sensacional. E a música na sua vida, você vê que ela é muito viva, né? Sim. E os seus filhos, eles seguiram, assim, a música como você? Hoje eles vivem ou eles foram trabalhando cada um por um lado, assim, e esqueceram a música? Ou você acha que está bem vivo como você? Eles estão passando a geração, trazendo isso vivo? Estão. Então? Estão colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam e vivenciaram com os avós, né? Tanto meu pai como a minha mãe, né? E depois comigo, né? Eu sempre cantei em casa, estava fazendo qualquer coisa, eu estava cantando. Ah, mas tem gente que fala assim, mas eu não sei cantar. Sabe, sim. Ai, Ana, eu sou Sabe. meia... Você sabe que uma vez até uma pessoa falou assim, não, quem não sabe, não sabe. Porque eu falei que todo mundo sabe cantar. Com certeza. É só uma sabe. questão de treino, Treino. entendeu? Afinação. Então, tudo na vida se aprende, não se aprende? Tempo. Nós não somos capacitados para aprender tudo? Tudo. Até cantar você aprende. Então, quando alguém vem para mim e fala assim, mas você canta, e eu não canto, eu falo, gente, eu não canto também, Nossa Senhora, porque eu não treino. Porque se eu treinasse todos os dias, tirasse um pouco do meu tempo para fazer, me Sim. dedicar à música, Sim. seria vai. diferente. Mas você canta, né? Não- Assim como todas as outras coisas na vida, né, Ana? Sim. Eu acho que tudo na vida, se tem intenção e quer aprender, você vai aprender. Você É que nós consegue. nos sabotamos, né? Sim, às vezes você fala assim, não, eu não consigo. Você acha que é fácil? Eu assim, eu não sou de falar.
Né? Quando você fez o convite, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mas aí as pessoas falam assim, mas como é que ela é professora? É bem diferente sala de aula. Não. Ali é o meu habitat, ali eu domino, né? Então, tudo que é novo te assusta. Mas eu falei assim, não, eu tenho que vencer essa barreira de falar. Eu falei, não, eu vou. Desbloquear, pode né? deixar, eu vou falar uma coisa que eu gosto, que é a música, a criança que está aqui. Eu falei, não, eu vou, pode deixar. Então, assim, é questão de você desafiar. Vou. O problema é a mesma coisa comigo, né? Quando eu fui convidada para fazer o podcast pelo Gilberto, ele falou, você quer fazer podcast? Na minha primeira reação foi, não, pelo amor de Deus, nada a ver, porque eu não vou conseguir falar. Você entendeu? Às vezes eu preciso fazer reunião e eu sinto que eu tenho esse bloqueio em falar em público. Sim. É como assim, tudo sumisse da minha cabeça naquele momento. E isso aqui, a câmera, também é a mesma coisa. Às vezes eu tento gravar, a gente tem o que compartilhar muitas vezes, né? Sim. E às vezes eu vou gravar algum vídeo e eu falo, meu Deus do céu. Eu começo a me olhar, porque eu tô de frente com o vídeo, olha lá. Ai, aqui tá careca. Não, aqui tá não sei aonde. Eu fico me autocriticando e a gente sempre fica esperando a aprovação das pessoas. É um medo de como as pessoas vão nos ver, né? Então, assim, a gente cria esses bloqueios. Mas você vê, é bate-papo, é uma coisa natural, né? Só que eu também estou aprendendo, tenho as minhas dificuldades. E foi um grande desafio. Porque foi um desafio para eu tentar me desbloquear. Aí, no segundo momento, eu falei, não. Eu vou aceitar esse desafio porque eu preciso vencer os meus medos. A gente tem que enfrentar os nossos medos. A gente não pode deixar o medo né? Combater a gente. Você tira de letra, né? Você tira de letra. E o engraçado, Lu, voltando o da música, que eu conheci uma pessoa que ela ama a música também. Mas você não vai contar tudo sobre ela, não, porque você vai fazer parte do podcast dela e você vai contar isso depois. Não, só fazendo, abrindo um parênteses aqui. Deixa o pessoal curioso. Ele ama música, né? Música eletrônica, ele adora, né? Então, você vê que como está tudo ligado. Estão tudo ligado. Igual, na sala de aula, quando as crianças estão fazendo uma atividade de pintura, ou uma atividade que não exige tanto raciocínio naquele momento, eu coloco música. Porque eu quero deixar um legado da música dentro de cada um. De lembrar, o dia que eles estiverem adultos e escutar uma música, e falar, nossa, essa música minha professora colocava quando eu estava fazendo atividade na sala. Né? Então, eu coloco. E quando, às vezes, eu estou fazendo as coisas e aí eu não coloco a música, um deles lá fala, ô tia, você não vai colocar música? É verdade. Aí já está incutido neles. Então, eu não sei se falou sobre isso, né, na musicalização, se você falou, me desculpa. Mas a música, por exemplo, quando eu quero criar, eu coloco uma música quando eu quero escrever. Porque parece que destrava alguma coisa ali e eu fico mais criativa. Eu não sei se o pensamento, ele, né, viaja através da música, e você vai mas embora. É uma coisa sensacional. Aí eu coloco Beethoven, aquelas mais, né? Sim, tem os clássicos. E aí eu fico, meu pensamento viaja, eu fico mais criativa. Sim. Parece que é uma coisa sensacional, assim, ele abre muito a criatividade, né? Sim, dentro da música. E ainda eu ia pegar aqui para anotar, porque eu sou péssima de memória, mas eu tô lembrando aqui que eles dizem que a música de Beethoven, uma música que eu esqueci o nome, eu acho que é a principal. Como que chama? É Mozart e Beethoven. Tem uma música que cura célula cancerígena. Você já ouviu falar nisso? Já, mas eu não lembro agora qual que é. É um pesquisador. Sim. Tem musicoterapia, né? Pesquisem isso se vocês tiverem um tempo. Pesquise sobre cura do câncer através da música. Se eu não me engano, foi ou Beethoven ou Mozart. Eu ia até anotar para lembrar, para falar disso, esqueci. No intervalo a gente procura. Agora nós vamos entrar aqui no intervalo, tá? Para tomar um cafezinho e já nós estamos de volta. Beijo. Beijinho. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes,
Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Chegou, chegou, chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Oh, 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 chegou Habib. Oh, oh, Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma Habib esfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que o motoca tá chegando. Chegou, chegou. Oh, 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 chegou Habib. Oh, 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 Habib chegou. Oh, 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 chegou Habib. Oh, 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 Habib chegou. Voltamos. Nem deu tempo de comer aquele bolo que chegou aqui. Tá vendo? Ó, Tá vendo? Fiquei com vontade. Tomamos só o cafezinho. Olha lá. Então, eu lembrei aqui, gente. É a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ela Isso mesmo. ajuda a ressonância da música, ela ajuda no processo de diminuição da célula cancerígena. Só que é um estudo. Então, assim, isso não descarta o médico, não descarta o medicamento. Sim. É um a mais, né? Como as outras terapias alternativas. Sim. Você vai fazer uma terapia alternativa, pelo amor de Deus, não dispense o tratamento principal, né? Eu tive casos de câncer na família e ambos fizeram o tratamento e procuraram também a cura alternativa, né? Então, Ana, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Pode falar. Onde que nós podemos usar a música? Em quais atividades? Em que momento usar a Nossa. musicalização? Em todos os momentos, todos. Então, eu vou falar na sala de aula. Quando eu chego, eu não vou aplicando já as atividades. Então, eu vou fazer o acolhimento. Então, eu vou cantar. Só que eu não vou cantar aqui agora, né? Ah, canta. Né? Ah, canta, vai. Então, aí a gente canta. As crianças já sabem, né? Relaxa, sabe? Vamos levantar, vamos cantar outra musiquinha e tal. Isso relaxa a criança. E aí, começamos o nosso dia, né? Um dia feliz, um dia contente, boa energia. Isso é uma coisa. A criança está chorando. Tem música para o choro. Tem gente que não acredita, mas tem música para o choro. Sensacional. Ela tem que colocar aquela emoção que ela está sentindo, ou de tristeza, alguma coisa, ela não sabe falar ainda. Então, deixa ela chorar, tenta acalmar, né? Tinha uma criança que ela chorava muito, muito, e eu já não sabia mais como lidar com aquilo. Eu falei, vou começar a cantar no ouvido dela, né? Então, quando ela chegava, principalmente em adaptação escolar, ela chegava, eu já pegava, e eu começava a cantar. Cantava baixinho só para ela, porque era ela que estava precisando. E ela me abraçava e ia acalmando, quando via. Não precisava nem ir embora, aquela adaptação não virava adaptação, já estava inserida já dentro da sala de aula e ela ficava de boa ali, né? Mas aí entra 2 ingredientes, né? A música e o amor, né? Tem que ter o amor sempre, né? O Porque amor o sempre. amor- Outra coisa, bebê. O bebê, quando vai trocar, começa a cantar, começa a conversar. Não é simplesmente, eu sei que a mãe é carinhosa, a mãe, né, quer sentir o cheirinho do bebê, mas começa a cantar para envolver, para ela assimilar que vai acontecer algo, e não ela ser, assim, pega de surpresa. Invadida, né? Parece que quando você chega muito assim, parece que é muito brusco, né? Você o contato. invade, Então, o que você vai fazer? Vai começar a cantar, vai preparar o ambiente para aquela troca. Com licença, você vai pedir. Ah, não entende. Entende, sim. Pode ter 1 mês, pode ter acabado de nascer. Com licença, quando você vai no médico, o médico não fala para você, com licença que eu vou examinar? É a mesma Sim. coisa, é respeito. Se você quer respeito, Pelo você tem que outro, dar, né? você tem que dar respeito desde bebê. Então, aí você começa a cantar, conversar. Aquele momento é o momento mais gostoso que tem, que tá você e o bebê. Você e aquela criança.
troca ideias com a criança, fala, canta, conversa. Isso é muito bom. Na hora do banho, tem criança que faz birra, não quer tomar banho, não quer sair da brincadeira, ou então está assistindo, ou então está no celular, não quer. Começa a cantar de uma forma tão gostosa que ela vai vir. Né? Na sala de aula, tudo espalhado os brinquedos. A criança gosta de brincar e faz parte. Então, espalhou todos os brinquedos. Começa a cantar. Você não vai nem falar, olha, tem que guardar, não. Ela vai começar a jantar e vai começar a cantar junto com você. Quando você vê, é uma coisa tão gostosa. E a música, acho que está em tudo. O lanche. Não sabe o horário, criança, né? Sim. Agora é meio-dia, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar café, eu tenho que mamar. Começa a cantar. Então, você vê que a música está em todos os momentos. Na hora de dormir, começa a cantar. Na hora de uma história, começa a cantar. Tudo tem música, né? Então, você vê que engraçado, às vezes eu passo pelo infantil, né, visitando as salas, sim. e eu abro sempre a porta, eu não falo nem bom dia, eu falo bom dia, o sol chegou lá na fazendinha. Tá vendo? E as crianças, elas guardam essa memória que um dia eu cheguei e eu não cantei. Eu abri a porta e falei bom dia, aí levantou uma criança, veio de encontro a mim e falou, tia, canta a música da Fazendinha, você não cantou. E Tá é vendo? inacreditável como eles Marca. sentem em falta, né? Sim, marca. Porque aquilo passou a ser eu, né? Sim, a sua marca. A tia tá chegando. A sua marca. É engraçado. É muito gostoso isso. Então, assim, a música está presente em todos os momentos, né? Todos. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não pegou a fase do magistério, quando havia o magistério ainda, né? Sim. Você fez magistério? Isso. Eu acho que o magistério, eu vou falar uma coisa que eu sinto, tá? Eu acho que hoje tem a pedagogia está muito online hoje, né? Qualquer um faz a pedagogia online. Sim. Então, o que eu diria para os professores? Se especializem mais nessa parte, né? Criativa, desse negócio de você estar presente ali. Você estar presente, fazendo os trabalhos presentes, é outra coisa do que quando você faz online. Ou você busca mais conhecimento por fora. Sim. Porque eu acho que o magistério foi uma perda, assim, gigantesca para os profissionais educadores, sabia? Sim. Porque ele tinha uma carga ali diferenciada no ensinar, preparar esse profissional para a educação, né? Para as primeiras idades. Ele ensinava aquilo na profundidade da criatividade, do conviver com essa criança, do beabá, tinham musiquinhas, né? Às vezes eu canto essas musiquinhas, ninguém conhece, assim, quem não fez magistério, né? E a gente que fez magistério lembra, né? Tinha toda aquela musiquinha, agora... E você vê, e já trabalhava com música. Já, na hora a do música. abecedário. Sim, na né? hora que a gente chegava, né, que é o acolhimento, que é o primeiro Sim. momento, na hora do lanche, sempre existiu isso. E na hora de ir embora, é hora de dar tchau. Então, assim, sempre música presente na vida da criança. Sempre. Né? E eu acho que o magistério, levanta a bandeira aqui que o magistério deveria voltar. Por quê? Porque muitas pessoas não estão querendo mais seguir o pedagógico, né? Fazer a faculdade de pedagogia. Sim. Então, essa molecada precisaria ter aí um curso técnico voltado de novo para o magistério para ter esse interesse, Sim. que é uma coisa mágica, né? Eu tinha uma professora que ela dava aula de magistério, ela falava assim para mim, para todos, né? Que para ser um profissional da área de educação, você precisaria amar. E amar ainda mais, não só a profissão, mas o ser humano, Sim. né? E hoje se fala muito isso na nova BNCC, que a gente tem que olhar o indivíduo, né? Por completo. E você tem Com que ter respeito. amor, com respeito, né? E eu acho que o magistério deveria voltar, você não acha, não? Eu acho. Porque, assim, eu aprendi muito, né? Desde as lembrancinhas que tinha que confeccionar e assim, eu sempre quis coisas que me desafiassem. Eu vou no mais difícil, aí depois, ai, meu Deus do céu, por que eu escolhi isso? Mas aquilo é legal, porque depois você vê pronto, meu Deus, eu sou capaz de fazer algo que eu nem imaginava. Então, as minhas lembrancinhas eram todas, assim, elaboradas, eu gostava de fazer para entregar para a professora. Meus trabalhos eram tudo bem, né, feitos, meu caderno, tudo com frufru. Então, eu sempre gostei disso. Até hoje, lembrancinha, a mais difícil é essa que eu quero fazer.
É igual a festa junina no passado. Mulher chorona. Foi um desafio. Foi. Fazer mala para todas as meninas da mulher chorona, porque ela pega a mala e vai embora. Os meninos com a sanfona, eu falei, não vou fazer. E eu dei de presente para minha mãe. E A você malha e a gosta, sanfona. né, Eu de gosto. fazer trabalho Manuais. manual. Adoro, com bastante brilho. É. E é assim, essa sou eu, né? E aquelas árvores sensacionais que ela faz na sala de aula, viu, Abner? Parece uma... decora Então, todo ambiente ali. a árvore, assim, já é papel, né? Mas todo a mundo vai te massa- pedir uma árvore, né? Sim, as meninas falam assim, o amassadinho da Ana é diferente, é bonito. Mas assim, eu não fiz curso, nada. É dom, né? Eu peguei um dia o papel, comecei a amassar e começou a sair. De repente, eu vi que eu conseguia fazer uma árvore, conseguia fazer uma decoração diferente com papel, tudo que envolvia papel. E eu Ó, adoro. E você também é uma pessoa tranquila, você gosta. Porque eu acho que para você bem esse tipo... tranquila. É sim, Ana, porque se sou eu que pego um papel desse, começo a amassar, querido, eu amasso o papel, eu jogo tudo no chão e falo, cansei, não vai dar certo. Mas esse já negócio. aconteceu. De eu pegar, amassar o Ai, papel, meu Deus. querer fazer uma coisa. Eu falei, meu Deus, não está saindo de acordo com o que eu... Não estou inspirada. Porque tem isso também. Tem dia que você não está inspirada. Não é 100% todos os dias. Não, tem dia que você Sim. não está legal. Mas assim, eu nunca passo. Estou sempre sorrindo. Meus alunos, estou sempre sorrindo, sempre cantando. Né? Mas tem dia que você está triste, igual quando eu perdi minha mãe, que eu voltei. Ainda eu estou nessa fase, né? Que tem Sim. só 6 meses. Eu falei, não posso passar isso. E justo aquela semana eles vinham. Você tem mãe? Eu falei, meu Deus, eu saía da sala, eu falei, vou chorar no banheiro. Porque Entendeu? criança é tão Eles são muito sensível. Ingênuo e também. sensível. Porque eles captaram o que estava ali, ó. Sim. Em volta de você. Então eu falava, Sensacional tenho. isso. Eu sempre falei, tenho mãe, mas ela não está mais presente, né? Mas eu nunca falava assim, não está mais presente. Não, eu tenho. E segurava ali. Então, assim, agora eu perdi o raciocínio. Tanto falar, eu falo que nem o homem da cobra. Não, você estava falando que De às uma- vezes você sai... inspirar. Então, Inspiração. de inspiração. Então, assim, às vezes, você não está inspirada. Não é 100%. Sim. Você pode até fazer, mas, não ficou legal. Vamos fazer outro. E eu pego, tiro tudo, falei, não estou legal, vamos fazer uma árvore legal, vamos fazer esse desenho legal. Mas E será mesmo- que às vezes não é que não tá legal o que você tá fazendo? Não tá legal dentro e você olha e aquilo não tá legal fora também? Eu acho que tem muito a ver, hein, Ana? Eu acho. Porque às vezes você já se olhou no espelho de você não tá legal aquele dia e você fala assim, nossa, como eu tô horrível. Aí eu brinco, eu falo para as meninas, quando você se olhar no espelho e falar que eu tô horrível, automaticamente você vai começar a repetir. Eles falam, mas é mentira. Como você tá linda, você é maravilhosa. Olha esses olhos, essa pele. Sabe por quê? Porque quando você começa a repetir isso, começa a transformar dentro de você. E às vezes eu falo, eu tô triste, às vezes, muito triste. Então, o que eu faço? Eu sorrio. Eu dou risada. Porque aí meu cérebro vai entender que eu tô... Lá dentro eu tô triste, mas que eu tô feliz, eu tô rindo. Então, começa a transformar o estado da gente. Mas eu acredito piamente de quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente vê as coisas também não legal, entendeu? Sim. Eu acredito. Sim. Mas, assim, eu procuro dar o melhor de mim, sempre. 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 Né? Principalmente na minha profissão, porque você mexe com o ser humano, né? E amor, carregar amor. Eu não peço nem para Deus mais, assim, paciência. Eu peço amor. Sim. Porque paciência a gente consegue. Amor, para aquilo que você faz, eu acho que é uma coisa que você tem que nascer com isso. Eu acho que o equilíbrio a gente aprende, né? Sim. Agora- É o tempo. Tempo, a prática, o dia a dia, né? Então, eu peço para Deus sempre amor no coração. É isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta voltando lá atrás. A gente sempre está falando desse momento, porque esse momento eu acho que ele foi muito educativo para todos nós. Eu acho que ele trouxe muita, muita, muita sabedoria. Também trouxe tristezas, né? Mas eu acho que tudo na vida, até mesmo do negativo, a gente acaba tirando proveito de coisas que trarão bons frutos, né? Coisas positivas. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que foi o desafio da aula online para você com crianças? Bom, na época eu tinha alunos de 2 e 3 anos. Não, de 1 ano e meio e 2. Quando falou que ia ter aula online,
E a gente teve que aprender da noite para o dia. Sim. Eu não conseguia visualizar. Meu Deus, eu comecei a sofrer. Você pensou em desistir? Nunca. Desistir nunca. Era um desafio. E eu falava, meu Deus do céu, para grande eu acho que vai ser mais fácil. Também estava sendo desafiador, né? Da Sim. mesma forma. Mas para bebê, a mãe ia ter que acompanhar, ia ter que sentar junto, ia estar ali, né? Não pela mãe, mas assim, ter que fazer pelas crianças, porque a gente faz dentro da sala de aula. Agora, a mãe ia ser uma professora, uma extensão de mim ali. Bom, vamos lá. Tivemos curso, né? O colégio deu curso para nós, tivemos que aprender ali e vamos buscar, né? Como a gente fazer isso? Eu sentei um dia, comecei, conversa com as amigas, né, de trabalho, trocando figurinha. Aí uma ajudava a outra nas atividades, assim, recreativas, porque cada uma tinha a sua Uma faixa idade. etária, né? O meu seria, além do pedagógico, a recreação mais recreativa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Tá. E eu comecei a colocar música, como sempre, brincadeiras. As mães ajudavam, 100% elas entravam. Com a criança, às vezes tomando café. Foi a experiência mais gostosa da minha vida. Sensacional isso, Tirando, né? é lógico, muita gente se foi, Parte tirando ruim. essa parte ruim. Mas na profissão, foi a experiência mais gostosa que eu tive. E quanto Porque o meu- aprendizado, né? Eu descobri em mim o que eu podia fazer através de uma tela, porque eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Então, chegava na hora do café, os meus alunos, tia, toma um pedacinho, vinha assim, tadinho, batia na tela, que eu estava do outro lado, né? Eu não estava presente, eles não têm essa noção. Não, a tia já pegou aqui, ó, que delícia, entendeu? Então, eu me Trabalhar com a envolvia fantasia me ali, envolvia né? ali. Imaginação. Mas foi muito gostoso demais. Então, teve uma série que eu peguei, que foi com 3 anos, que a avó, gente, eu chorava de rir com aquela avó. De sexta-feira eu dava arte, então tinha dança. Ela pegava a secretária dela, que estava ajudando na casa, estavam limpando lá, aparecia, saía dançando forró, eu colocava baião, saía dançando. O meu aluno saía dançando, a outra também. Acampa Dentro, nós fizemos Acampa Dentro, não, histórias e contos. Sim. A gente se vestiu, eu fiz uma tenda na minha mesa lá, as crianças tudo debaixo das cobertas, com almofada, com lanterna. Então, foi uma sensação muito gostosa de trabalhar. Sensacional, né? Foi uma experiência muito boa. Que foi uma ligação, apesar de não ter aquela ligação afetiva, né, do toque, Do toque. mas foi uma ligação. A gente entrava na Né? casa das pessoas, né? Dos alunos, pais, as mães, as avós. Então, virou assim uma rotina do dia a dia para nós. Foi muito gostoso, né? Fazendo bolo, estava almoçando. Olha, eu acabei de chegar, não repara não. Eu falei, tá bom, fica tranquila. E eu cantava sem vergonha. Como se fosse assim, a sala de aula, eu e meu aluno ali. Eu esquecia que tinha É um pai e mãe BBB, olhando. né? Ai, muito gostoso. Porque assim, o aluno entra na sua casa, a família entra na sua casa Sim. e você na família do aluno. Sim. Festa junina. O que fazer na festa junina? Teve uma festa junina também. Caracterizado, os alunos também. Pescaria, nós fizemos pescaria. Online. Desenvolvemos pescaria. Aqui no fundo, a gente colocou para acertar os números, o que ele escolhia, o que tinha que fazer. Né? Tinha que dançar, tinha que procurar um brinquedo vermelho, tinha que, sabe? Então, foi gostoso. Valeu. Foi um Olha. desafio de superação. Sim. Porque você já pensou, eu sempre falo isso quando eu falo da pandemia e dos professores. Eu falo, gente, eles tiveram que se transformar, por exemplo, sair de uma era que não era digital, porque é um pessoal mais velho que Sim. né, nem tem acesso muito. Não. Eu, por exemplo, não gosto muito de um computador. Mas a gente precisou, todo mundo precisou se reinventar para aprender a usar aquilo, Foi. né? Foi. O que você acha, assim, o que significou a pandemia para você? Ela trouxe, você conseguiu extrair algo bom disso ou para você ficou só? Sim, trouxe você ter mais respeito pelo próximo. Se você respeitava, passar a respeitar mais. Se você amava, passar a amar mais. Se você tinha aquele amor no coração, aquele amor acho que parece que aumentou mais.
Viver o hoje. Não ficar pensando no futuro, o amanhã, o Sim. que passou. Não, eu quero viver intensamente o hoje, igual agora. Eu estou vivendo intensamente isso aqui com você, Sim. né? E que vai ficar marcado para minha vida. Se eu começar a falar, eu vou chorar. E é sensacional. Para que nós vamos Você chorar entendeu? junto. Então, assim, eu aprendi isso, né? Sim. Então, quando eu tive Covid, que eu olhava assim, no quadradinho, assim, que eu estava deitada na cama, falei, meu Deus, me deixa eu viver. Eu quero viver, porque eu tenho muita coisa ainda para passar. Né? Eu não quero ir embora agora. Não é só para os meus filhos, mas eu tenho muita coisa ainda. Então, eu aprendi a gente viver o hoje intensamente. Intensamente. Eu acho que esse é o maior aprendizado, né, Ana? Sim. A gente aprender a agradecer na Dar hora que valor às acordar, pessoas. até na hora de deitar. Deitar, agradecer Deus, agradeço pela vida. A empatia, né? Eu acho que isso ficou muito vivo nas pessoas, porque tinha um grupo do pessoal lá que toca, até o André Mola. Então, eu vi ele fazer esse trabalho sensacional, que ele não estava ganhando nada por isso. Online, né? O que ele fazia? Ou ele trabalhava online, ou ele ia no condomínio, ele ficava ali no meio do condomínio sozinho, tocando para o pessoal que estava nos prédios. Eu entrei várias vezes Né? na online dele, na música lá, ele tocando, eu achava bárbaro aquilo, mas a gente sempre quis o toque, né? De estar Mas eu presente, de acho estar- que isso ensinou tanto pra gente. Por que a gente não pode fazer mais disso, Sim. entende? É gostoso, né? Né? Mais disso de se doar para o outro, É ver a gostoso. necessidade do outro, né? Sim, sim. É isso que a gente vai levar, né? Os E mom- deixar a marca, né? Para as outras pessoas. Isso. Lembrar de você. Exatamente. Olha, você lembra aquele momento que a gente passou? Olha só, ela tocava, ele cantava, né? Então, assim, boas marcas, né? E outras coisas, né? Que você pode fazer, Sim. né? Se doar um pouquinho. E nesse momento você se sentiu solitária? Ou não? Você Muito. teve... Muito. As pessoas mandavam mensagem, o WhatsApp não parava, né? Tá bem, não tá? Como é que você tá? Mas você se sente, porque você não estava acostumado com aquela situação, parecia uma guerra. Abrir a janela e olhar para a rua assim, não ver uma alma viva andando. Era tudo aquele, né? Parecia que não tinha gente, cada um dentro da sua casa, né? E você brigando com você mesmo, porque a luta era sua, né? Sim. Até Sim. na cura Sim. da doença em si, né? E é engraçado que eu não saía, né? E um dia que eu fui no mercado, quando eu voltei, eu estava com o vírus, né? E depois a gente aprende, né? Minha filha num quarto, eu com porta fechada. Quando eu avisava que eu ia tomar banho, ela se trancava. Depois ela vinha limpando tudo, com medo de pegar. Com E ela álcool. não pegou, né? A comida chegava perto da... Aquilo era morte para mim, de ver a comida ali em cima da mesinha ali. Minha mãe, eu conversava com ela pela janela, sem força, eu olhava para minha mãe assim, não, eu tenho que viver mais, eu tenho Porque que a viver. sua foi bem pesada, né? Foi. E meu irmão também nunca me deixou, o Salomão, meu irmão Silvio, né? Minha família não me deixava de ficar sozinha lá. Eu sentia solitária, mas eu sabia que ele estava ali, mas eu não tinha nem força para falar, né? Mas a pandemia ensinou muito. Ensinou. Que pena que tem muita gente que não aprendeu a lição. Né? Que passou, né, pelos piores momentos e que não Mas- conseguiu entender a mensagem disso tudo, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que começar a analisar, eu acho que a gente tem que analisar esse momento, como eu falei. É um momento difícil, muita gente perdeu, mas as perdas também nos ensinam, né? Sim, Todos os dias, né? muito. Então, a gente precisa entender e tirar o melhor daquela situação sempre. Sim. Eu ia fazer uma brincadeira com você, gente. Olha a bolsinha. Olha aqui, vamos lá. Meu Deus Ela do tá aqui, que ela falou que ela não queria que eu céu. fizesse essa brincadeira com ela. Ah, você Eu é não vou ver a linda. pergunta, eu só vou fazer. Olha. Se eu souber responder, eu vou falar. Tá bom, eu respondo. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Qual que é um fato marcante da sua vida que você acha que te impede de crescer? Uma coisa que ainda você não conseguiu lidar. Ai, gente. Tchan, tcharanã.
5 segundos para essa resposta. Tem coisas na vida da gente que acontece assim, que você tem que trabalhar muito, né? Eu vou falar que não tem jeito, né? A minha primeira separação. Não porque foi a forma que foi, né? Meio traumática, assim, com os filhos, a forma que eu vivi. Certo. Então, eu peço para Deus todo dia colocar amor nessa situação que eu vivi, que ainda não consigo não perdoar, mas quando acontece algo, vem automático que eu vivi essa situação. Eu não quero sentir o que eu sinto, eu quero sentir com leveza. Foi um aprendizado. Sim. Eu consegui superar, que eu já estou em uma outra fase da minha vida. Mas doeu muito por ver meus filhos sofrendo certas situações. Então, não quero... Quando vem uma mulher que está passando, ou mesmo um homem que está passando, não é só mulher, eu me vejo. Então, aquilo me dá uma dorzinha ainda aqui. Então, eu peço para Deus, transforma num amorzinho aqui, né? Mais um pouquinho. E aí eu vou te falar uma coisa. Você já parou para pensar que essa pessoa que fez isso, eu super entendo você. Porque eu também já passei por esses tipos de situação e a gente sofre muito mais pelos filhos do que por nós, né? Quando afeta os nossos filhos, a dor ela é triplicada, né? Somos leoas, né? Defendendo os nossos filhos. Mas você já parou para pensar que essa pessoa, talvez, você é mais evoluída que ela e ela precisou fazer tudo isso e talvez ela nunca aprenda ou ela vai aprender, né? Porque teve que passar por um processo. Ele é vivo ainda? Sim. Entendeu? Não sei se caiu a ficha para ele hoje dessa situação. Você entendeu? Mas você tem que se colocar e parar para pensar no outro. Quando eu falo dó, não é dó, porque a gente não tem que sentir dó de ninguém. Mas você entender que ele está num grau de evolução muito abaixo de você. Então, a forma que ele fez, ou como ele te machucou, talvez ele não tinha a mínima consciência do tanto que aquilo traumatizaria todo mundo em volta e você. Sim. Entende? Então, eu acho que isso é mais um aprendizado, muito mais, às vezes, para a pessoa do que para você. Mas você tem que tirar de letra e sair dessa situação compreendendo que era o que ele podia te dar. Sim. Era o mínimo, sabe? Ele não tinha mais o que te dar. Sim. Ele só sabia dar aquilo. Por isso que eu peço para Deus. Né? Então, assim, fico assim, dói, mas logo passa. Então, Deus sabe de tudo. É isso aí. Nós estamos chegando nos minutos finais. Já? Meu Deus, muito Já. rápido. E aí eu queria pedir para você, se você quer deixar uma mensagem mais do que você já deixou, porque você deixou mensagens maravilhosas aqui, mas uma frase, algo que você queria dizer, assim, deixar registrado. Porque isso vai ficar registrado, né, querida? Sim. Para a vida. Eu gostaria, assim, que os pais, vou falar com relação à criança, deixassem uma marca, não só trabalho, que deixasse uma marca que mais tarde, como eu, lembro que meu pai me levava lá na Praça Getúlio Vargas de domingo para dar comidinha pro pombo. E aquele monte de pombo. Ou então, ele me comprou uma cabrita. Em vez de comprar um cachorrinho, comprou uma cabrita. Me lembro até hoje. Deixa uma marca. Dá mais amor. Dá mais atenção. Criança gosta de atenção. De estar junto, de abraço, de aconchego. Parar um pouquinho e dar atenção para essas crianças. É isso aí, Aninha. Eu agradeço a sua presença. Foi muito bom ter você aqui hoje. Gratidão. E você se liberando dessas amarras para falar em público, que essa foi a primeira, né? Pode vir muitas, eu acho que você tem muito a acrescentar. Obrigada. E eu quero te agradecer muito por você fazer parte do nosso quadro do Colégio Bonvenuto. Obrigada. Né? Porque eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar porque todo mundo sabe, né? E por você estar agregando aqui dentro do podcast tantos valores, agradeço. viu? Eu que agradeço muito. Gratidão sempre, Lu. Obrigada. Que Deus te guarde sempre. Que você consiga superar e vencer todos os seus desafios. Amém. Tá? Obrigada. Um grande beijo. Obrigada ao público.
Obrigada, Beijão pro gente. Abner que tá aqui, ó. Obrigada, Abner. Fiquem com Obrigada. Deus. Tchau, Até a tchau. próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau.